Fala galera, tô colocando aqui só o PIN da live. Engajamento. Oxi. PIN. E aí pessoal, como que vocês estão hoje? Todo mundo que tá chegando aqui participou da aula de ontem. Tem gente nova chegando aqui. Muito bom, sejam bem-vindas. Oi, Ká. Tudo bom? Oi, Cris. Que legal. Chite. Muito bom. Oi, Camila. Boa tarde a todos mundos. Agora foi. Todo mundo que é novo aqui, se quiser falar de onde está falando. Do Brasil, de que lugar. E aí, vamos lá. Bom, gente, ontem a gente teve um feedback bem positivo da aula, foi muito interessante, todo engajamento, muita gente gostando de ter esse primeiro contato. Ontem foi uma aula mais introdutória, um pouco ampliando a nossa consciência, né? Ampliando a consciência de todo mundo da importância da gente estar no Instagram e usar essa ferramenta, enxergar essa ferramenta como um potencial, um meio da gente se comunicar melhor e potencializar a nossa divulgação da produção artística. Então, foi muito interessante todo o feedback que a gente teve, ficamos muito felizes. E hoje a gente vai partir para algumas questões um pouquinho mais técnicas. Então, é isso aí. Para quem é novo aqui de novo, que se quiser se apresentar, se falar de onde está falando, o que faz. E, bom, quem não estava aqui ontem, eu sou a Laura Brunello, trabalho com produção cultural e artística há 20 anos e sou formada em comunicação e marketing. Depois eu fiz uma especialização, um mestrado em economia sobre o mercado de arte na Itália, em Veneza, onde tive a oportunidade de trabalhar na Bienal de Arte Internacional de Veneza. Foi uma experiência bem bacana. E eu sou a fundadora da Articult. E qual que é o propósito da Articult? A Articult surgiu justamente da possibilidade da gente juntar as especificidades do mundo da comunicação e do marketing e a produção artística e cultural, que por si só já tem uma linguagem diferenciada, né? Então, a Articult surge para aproximar a comunicação da produção artística e cultural. Então, para quem está conhecendo a gente por agora, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem bastante dos conteúdos que a gente compartilha sempre. Tem muito estudo, muito planejamento feito atrás desses conteúdos, muito trabalho, muita aplicação e muita experiência. Então, um lembrete importante para quem não estava aqui ontem ou acabou perdendo, a gente vai dar certificado para quem precisar, certificado de conclusão do curso e de quem participou esses 6 dias. Então, a gente conseguiu receber todo mundo que está marcando presença, marcando a gente nos stories, tirando print da live. É mais fácil para a gente colocar na nossa lista de presença. Estamos anotando todo mundo que tá marcando presença. E aí, no final, no 7º dia, no 6º dia, a gente vai liberar esse certificado com o nome de vocês e a carga horária que a gente preencheu. Tá legal? E é o lembrete de ontem. Então, o que a gente aprendeu ontem? Para quem estava aqui, eu vou fazer um lembrete. Para quem está chegando agora, a gente faz um pequeno overview, uma revisão. Qual é a importância da presença do artista no Instagram? Por que é importante a gente estar presente aqui nessa ferramenta, né, de comunicação, nessa plataforma? De maneira profissional, cada vez mais profissional. Então, a partir do momento que a gente for entendendo algumas ferramentas e funções, a gente consegue potencializar o nosso trabalho usando cada vez de maneira mais profissional.
Depois, o que essa presença pode trazer para a gente e possibilitar a gente construir redes de relacionamento. Então, montar o nosso networking. O nosso networking relacionado aos nossos valores, ao trabalho que a gente desempenha. É possível, sim, criar um networking e uma rede de relacionamento do zero, partindo do zero. Então, para você que está começando agora o seu trabalho, a mostrar o seu trabalho, a divulgar o seu trabalho aqui no Instagram, é uma possibilidade de começar do zero. E para você que já está aqui e já tem a sua rede de relacionamento, para você fomentar cada vez mais, para você engajar cada vez mais. O tema da live de hoje é alavancando o seu engajamento. E aí a gente vai justamente nessa direção de como e quais as funções que o Instagram dá pra gente poder entregar o nosso conteúdo para mais gente e conseguir ter uma interação melhor, né? Mostrando o nosso trabalho, expondo o nosso trabalho e interagindo melhor com as pessoas. Então, ontem a gente falou sobre networking, a importância do artista no Instagram e sobre números de vendas, principalmente nesses últimos 6 meses, né? Que foram interessantes por conta da pandemia. Muitos mais artistas acabaram entrando no Instagram, artistas que não faziam parte dessa plataforma, e a gente teve um número crescente de comercializações através do Instagram. Então, assim, pessoas, colecionadores, interessados em arte, que conheceram obras aqui, conheceram artistas através dessa plataforma, sem nenhum outro tipo de divulgação, só pelo Instagram, e acabaram comprando, adquirindo obras, criando relacionamento, logicamente, e aí foi esse número, assim, de 32% veiculação nos últimos 6 meses pela plataforma do Instagram. Então, a importância do Instagram, as redes de relacionamento que a gente pode construir e os números que a gente pode gerar através desses relacionamentos e da nossa presença. E o tema da aula de ontem, a gente deixou sempre uma frase, né, para ajudar a fixar o conteúdo. Foi o Instagram como uma residência virtual artística. Então, como que a gente pode usar o Instagram como nosso laboratório de comunicação, laboratório da nossa produção, mostrar mais como a gente trabalha, o nosso backstage e ir fazendo teste. Usar o Instagram como um teste, uma nossa residência artística. E aí, o que a gente vai falar hoje? A gente vai entrar um pouquinho mais no técnico, então vou te ensinar aqui 3 tópicos. O primeiro deles é quais as informações que o Instagram dá pra gente. Quais informações que a gente pode colher através do Instagram. Depois, o segundo tópico, o que conta mais para o nosso engajamento. Então, quais são as ações do nosso público para que a gente consiga entregar mais, cada vez mais, e fazer do Instagram uma plataforma de ampliação da divulgação do nosso trabalho. E o terceiro tópico é um tópico bem interessante aqui, eu acho que muita gente ainda não sabe muito bem como funciona, o conteúdo orgânico e a diferença entre o conteúdo pago, como a gente fala no marketing digital e marketing de comunicação, a diferença entre esses dois conteúdos e por onde que a gente pode fazer, onde que a gente pode traçar nossas estratégias e construir esses dois tipos de conteúdos para que eles conversem, vão na mesma direção da onde a gente está querendo chegar com o nosso Instagram. Se vocês quiserem, então, a gente tem esses 3 tópicos. Eu vou falar para vocês aqui, se vocês conhecerem algum artista, tiverem interesse em compartilhar esse conteúdo dessa live, acho que pode ser interessante para mais artistas conhecerem esse tipo de conteúdo. Então, eu vou pedir para vocês aqui, não sei se vocês sabem como funciona, tem um aviãozinho aqui embaixo, vou pedir para vocês encaminharem para aquele artista que você acha que pode tirar proveito dessa aula, proveito desse conteúdo que a gente vai abordar hoje, tá legal? Aviãozinho e encaminha para algum artista que você acha que pode interessar esse conteúdo. A frase da aula de hoje é: redes sociais foram feitas para interagir. Ai, Laura, mas
É óbvio, né? Rede social é para interagir, sim, mas muita gente tá aqui presente e não interage. Assim, espera mais que seja um lugar de exposição, esperando o engajamento das pessoas, mas a própria pessoa não cria o engajamento, não interage com as outras pessoas. Então, o que a gente fala aqui? Interação mútua, recíproca, o que a gente busca numa rede social é dos dois lados tem que ter um equilíbrio. Então, quem está curtindo e acompanhando seu trabalho, vai lá, visita o trabalho daquela pessoa, vê como que é que ele está evoluindo dentro dessa plataforma, né? Quais são os valores, o que ele está passando, quais são as técnicas, o que ele está experimentando. Então, a ideia de hoje a frase de hoje é: redes sociais foram feitas para interagir. Por mais óbvio que pareça, muita gente não interage. E aí fica esperando interação sem engajamento real, né? E isso, o que acontece, então? O que a gente coloca aqui para vocês? Faz uma observação, né? Que não adianta nada a gente colocar uma foto, coloca uma foto de algum trabalho meu que eu achei bonito e queria mostrar, na verdade, sem pensar nos nossos seguidores, né? Sem pensar em quem está lá com a gente acompanhando o nosso trabalho. Então, às vezes, a gente acaba trazendo um conteúdo que é pra gente, é exclusivo pra gente, mas a gente está numa plataforma de interação, né? Então, o interessante sempre que é legal a gente pensar é para quem que eu estou mostrando e como que eu posso melhor mostrar para essa pessoa não só se interessar, mas para ela entender melhor, né, o meu trabalho, como que é o meu processo, porque o processo artístico, ele é encantador. Então, desde a ideia, a idealização do nosso projeto, da nossa obra, da nossa criação, até a gente terminar e poder mostrar para o mundo, esse processo é interessantíssimo. Então, assim, quando a gente consegue mostrar alguns passos desse projeto, é assim, o encantamento, ele é natural, entendeu? As pessoas se encantam naturalmente pelo nosso processo de criação. Então, esse é um processo legal. É um conteúdo legal, assim, já falando com um olhar de marketing e de comunicação, é um conteúdo muito legal para ser explorado pelo artista, né, na sua produção artística. Então, vamos lá. Ó, a gente tá aqui, mas muitas pessoas ontem, assim, não consigo nem dizer exatamente quantas, porque foram muitas mensagens, muitos directs, muitos WhatsApps de pessoas pedindo para deixar a live salva, porque queriam consumir o conteúdo depois, queriam assistir novamente, queriam encaminhar para alguém. Então, assim, a gente está com 312 pessoas. Se a gente conseguir chegar em 360 pessoas, eu deixo a live salva de hoje por 24 horas, e aí vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, podem encaminhar para quem vocês quiserem, eu deixo aqui no perfil, tá legal? Então, se a gente conseguir chegar em 360, a gente deixa salva para vocês. Então, vamos lá. Tópico 1 da aula. Quais as informações que o Instagram te dá? O que a gente pode ter de informação com essa ferramenta? A gente pode ter, não sei se todos vocês, e vai ser um desafio que a gente vai deixar agora no final da aula, não sei se todos vocês já utilizam o Instagram com um perfil comercial ou um perfil de criador de conteúdo. A gente queria falar para vocês que, assim, quem já tem essa opção de perfil já sabe que dá para a gente escolher algumas informações, talvez ainda não saiba aonde colher, mas assim, quando a gente tem esses dois tipos de perfil, comercial e de criador de conteúdo, a gente consegue colher informações sobre o nosso público, quem está engajando com a gente, quem é esse público, em que país que ele está acessando o nosso conteúdo, em que país que ele mora, qual é a cidade que ele mora, qual é a idade dele, é mais um público feminino, mais um público masculino, e quais os melhores horários para a gente postar, a gente consegue entender
quais são os horários que o nosso público está mais dentro da plataforma. E aí a gente pode deixar agendado ou pode criar conteúdo exatamente para esse horário, fazer testes, né? Como eu falei ontem no digital, o conteúdo é sempre testar horário, testar público e testar conteúdo. Então, outra informação que a gente tem são, em cima disso, em cima dessas informações a gente pode criar posts que agreguem mais valor para as pessoas, stories que aproximem mais as pessoas e os conteúdos em geral. E por que é importante? Por que é importante a gente saber e ter essas informações? A gente está pensando que a gente é um artista e está trabalhando profissionalmente com o Instagram, certo? Essa informação é importante para a gente pensar em aumentar o nosso engajamento. Por isso que a gente está aqui nessa aula entendendo como é possível a gente alavancar o nosso engajamento, né? E aí a gente tem a última aula, a gente fala sobre métricas. Então, todas essas informações que a gente está colhendo aqui, está fazendo levantamento para a produção de conteúdo, no final a gente vai trazer cada uma das métricas para a gente entender melhor como que a gente pode analisá-las. Então, hoje a gente vai ver quais são as funções que a gente tem e na última aula a gente consegue ver as métricas e como que a gente pode analisar cada uma das métricas. Então, as redes sociais foram feitas para interagir ativamente. Novamente. Eu, Laura, sempre gostei bastante de redes sociais. Eu comentei aqui com vocês ontem, eu acabei morando um tempo fora, eu morei 6 anos fora do Brasil. E aí a rede social, o que ela era para mim? O que ela é até hoje? É uma rede de contatos, é onde que eu consigo manter os contatos de pessoas que eu conheci em viagens, pessoas que eu conheci em trabalhos na Itália, na Inglaterra. Eu acabei mantendo esses contatos até hoje. Tenho amigos e contatos profissionais no mundo inteiro. Como? Através de redes sociais. Então, como a gente pode usufruir das redes sociais a nosso favor, né? Aproximar mais o mundo. Nesse momento de pandemia, a gente está vendo cada vez mais a importância da gente estar conectado. Apesar de ter uns momentos que a gente precisa de desconexão, é importante a gente estar conectado, né? E aí é isso, fazer conexões com pessoas que têm o mesmo interesse que a gente, através da produção de conteúdo que a gente vai trazer para vocês na próxima aula, na 4ª aula. Eu vou ensinar a vocês a destrinchar o conteúdo para poder entregar um conteúdo com valor maior, para a gente conseguir mais engajamento e alavancar mais. Através do nosso conteúdo, o que a gente consegue? A gente consegue mostrar os nossos valores, princípios, produção, e através deles, através do jeito que a gente se expõe, a gente se conecta. E as pessoas naturalmente vêm se conectar com a gente. É um processo natural. Na hora que a gente mostra para o mundo como a gente é, o que a gente acredita, quais os nossos valores, as pessoas vêm e se conectam com a gente. Incrivelmente. Falando, mas é assim. Em todos os nossos processos, né? Mesmo no processo analógico. É assim, a gente acaba se aproximando das pessoas que têm os mesmos valores que a gente, né? Que acreditam nas mesmas coisas que a gente. Então, é uma ferramenta legal para a gente ter esse tipo de aproximação. E como que a gente pode saber, nós que temos os mesmos interesses que as pessoas que estão seguindo a gente? E que nos escrevem, curtem, compartilham e interagem com os nossos conteúdos. Com tudo que a gente compartilha, como que a gente pode entender que essas pessoas têm o mesmo valor que a gente, os mesmos interesses e podem chegar a ser potenciais clientes, por exemplo, né? Ou uma potencial rede de força de artistas e que estamos trabalhando numa mesma direção. A principal delas é, de novo, colocar o nosso perfil como um perfil público. Então, assim, eu vejo muita gente aqui ainda, que a gente estava conversando e tal, e ainda tem o perfil fechado. Assim, gente, se a gente quer trabalhar profissionalmente, a gente quer mostrar o nosso trabalho, primeiro, não dá pra gente ter um perfil privado, né?
Senão ele acaba sendo não comercial, não digo nem, não é profissional. Você não consegue mostrar para todo mundo que entra ali o que você faz. A pessoa tem que te adicionar e aí então, depois de você receber a notificação, você libera essa pessoa. Não. Então, assim, o primeiro pré-requisito para a gente trabalhar profissionalmente aqui no Instagram é abrir o nosso perfil, abrir a nossa casa, abrir o nosso laboratório, abrir o nosso ateliê, entendeu? A mais importante. Depois, escolher o perfil de... A gente tem a possibilidade de escolher o de business, o comercial e o de criador de conteúdo. Então, assim, existem algumas poucas diferenças, a gente como artista consegue selecionar os dois, o comercial e o de criador de conteúdo. A diferença, existem algumas diferenças, mas a principal aqui, quem tiver interesse em... Eu não sei se vocês já viram, alguns artistas montam uma galeria com aquela possibilidade de shop, né? Que o Instagram dá pra gente. Começou pelo Facebook, aí o Instagram trouxe essa funcionalidade depois que eles se uniram. Quem já viu essa funcionalidade, assim, ela pode ser muito bem explorada. Então, eu acredito, Laura, olhando a produção de um artista plástico em específico, por exemplo, é possível a gente fazer uma curadoria, montar como se fosse uma exposição dentro dessa função shop e aí poder divulgar, porque daí quando você chama, né, depois através de anúncios que a gente vai ver a possibilidade de fazer conteúdo através de anúncios e campanhas, quando você chama o público para conhecer o seu espaço, a sua galeria, né, que seria uma galeria de Instagram, uma galeria sua individual, virtual. Quando você chama esse público, imagina, ele chega e fala, nossa, que bonito, que legal, parece uma exposição, e esse quadro está alinhado com esse aqui que está do lado, é uma série, poderia ser colocado uma série, uma na sequência da outra. Então, assim, essa função de montar uma galeria, colocar os valores já das obras, né? Porque daí a gente consegue ir passando a questão de valor, de preço. Ela existe na função, no perfil comercial. Então, assim, quem quiser fazer o teste pode experimentar, mas assim, e não tem problema nenhum, viu, gente? Vocês podem mudar para criador de conteúdo, podem mudar para business e depois vocês podem voltar para o pessoal, caso vocês não se interessem, caso não for esse o intuito de vocês. Teste. Dá para testar, colocar criador de conteúdo, ver todas as funcionalidades que você pode ter através desse tipo de perfil e depois colocar o de business, que aí te dá a possibilidade de montar essa galeria, montar essa exposição com valores de obras e a possibilidade de compra direta, né? Então é isso. Quais são as informações que o Instagram te dá? Através desses dois perfis, a gente consegue colher algumas informações pelos insights que tem ali na parte de baixo do nosso perfil. Então, a gente consegue colher informações sobre os seguidores, o aumento dos seguidores que a gente está tendo, a diminuição de seguidores que a gente está tendo, de acordo com postagens. A gente consegue ver o engajamento de cada uma das postagens, a gente consegue ver quantas pessoas viram um dos nossos posts, por exemplo. Visualização, as impressões, que depois existe uma diferença entre o alcance e as impressões. Alcance, que aparece ali para quem já está usando o perfil comercial e de criador de conteúdo, você consegue ver até quantas pessoas foram alcançadas com aquele seu post. Então, você vê lá, 500 pessoas foi o alcance. Então, o seu post chegou em 500 pessoas. Depois a gente tem embaixo a informação sobre impressões. E a impressão, o que é? Normalmente, não, todas as vezes, ela é maior do que o alcance. Por quê? Porque quantas vezes as pessoas viram, quantas vezes foi impresso na tela de quem está do outro lado. Então, uma pessoa que foi alcançada pode ter visto mais de uma vez o seu post, e aí chega com informação de impressões.
Outra coisa que a gente tem, as informações, é o compartilhamento. A gente consegue ver, que nem esse aviãozinho aqui, que eu falei para vocês, para encaminhar para outras pessoas. É o compartilhamento. Nos nossos posts, nos nossos stories, a gente consegue ter uma métrica de quanto que foi, quantas pessoas compartilharam o nosso conteúdo. Quantas pessoas visitaram o nosso perfil, a gente consegue ver pelo perfil comercial e de criador de conteúdo. E quantas pessoas clicaram no link que a gente deixa embaixo da nossa foto, nosso avatar, como a gente chama. Ali a gente coloca a nossa bio e a nossa descrição. É possível a gente colocar um link que ou leve para o nosso portfólio, ou leve para o nosso site, ou leve para um WhatsApp de contato nosso. E aí a gente consegue ver através desse perfil de seguidores ou criador de comercial e criador de conteúdo, quantas pessoas clicaram no nosso site, no nosso link na última semana, e fazer um comparativo, por exemplo. Então, o que acontece? Você pode fazer um teste durante uma semana de um conteúdo específico e na outra semana fazer de um outro conteúdo, mais relacionado com a produção, e o outro mais relacionado com as obras em si. E aí você pode ver o engajamento e a diferença de uma semana para outra. Qual foi essa diferença? Quantas pessoas mais procuraram o seu portfólio, quantas outras não. Então a gente consegue ter esse número. Outra informação que o Instagram consegue trazer para a gente: publicações mais relevantes, porque a gente consegue ver através de compartilhamento. Salvamento, não sei se vocês sabem o que é o salvar, mas é aquela bandeirinha que normalmente fica do lado direito embaixo de cada post. Ela é um quantitativo, uma informação importante pra gente. A gente vai ver daqui a pouco porque, assim como o compartilhamento. Então, a gente consegue ver os links, o compartilhamento, stories. A gente consegue ver também qual stories que impactou mais as pessoas, que elas responderam mais, que tiveram mais reações, entendeu? Quer dizer, você está tocando as pessoas, você está se conectando, elas estão respondendo para você através de conteúdos que você mostra, que você gera. E depois a gente tem os vídeos de IGTV e os vídeos de Reels também, que dependendo da sua produção podem ser mais relevantes ou menos. Então a gente consegue ver seguidores por localização, cidade, país, faixa etária, gênero, períodos mais ativos, então os horários, os dias da semana que os nossos seguidores estão mais ativos, as contas alcançadas, assim como eu expliquei, e as impressões, que são quantas vezes cada pessoa alcançada vê. E depois a gente tem as hashtags, que elas causam um pouquinho de polêmica às vezes em algumas pessoas. Por quê? Porque será que a hashtag mesmo traz resultado pra gente? Será que a hashtag ajuda a gente a engajar melhor ou não? Os testes que a gente faz aqui na Artcult, desde o nosso início, já fazem 6 meses que a gente trabalha com hashtags, a gente consegue ver um resultado bem bacana de gente que vem para o nosso post, vem conhecer o que a gente está colocando de novo por uma hashtag específica, por exemplo. É uma informação que a gente consegue ter por esse perfil comercial ou de criador de conteúdo. Tem uma parte lá para baixo que a gente consegue ver da onde vieram essas pessoas alcançadas. Vieram do meu perfil, vieram de hashtags, vieram de encaminhamentos e de outros lugares. A gente consegue ter essas informações. Então, aqui a gente passa para o segundo tópico da aula, que é o que conta mais para o engajamento. Sabendo de todas essas funções, todas essas informações que a gente pode ter com o perfil comercial de criador de conteúdo, qual que é o que conta mais? Então, há 2, 3 anos atrás, a gente tinha aquela crença dos likes, né? Então, eu vi um monte de coraçãozinho, nossa, mas ele tem tantos likes no post. E quer dizer que ele está engajando mais. Mas assim, gente, existe aplicativos e sites e plataformas que compram likes. Então, assim, isso não vale a pena. É uma métrica que o Instagram já tirou
como informação relevante, não é relevante. É legal saber quem está curtindo, quem está gostando, porque daí a gente vai entendendo o nosso público. Mas ele não é uma métrica, os likes não é mais uma métrica de engajamento, entendeu? Então, assim, não se preocupem com isso. O que conta mais, que a gente já comentou, compartilhamento. O aviãozinho, que é quantas pessoas acham que o seu conteúdo é importante e estão informando outras pessoas para vir conhecer o seu conteúdo. Outra métrica importante, os salvos, a bandeirinha. Algum conteúdo que você produziu, que você postou e que a pessoa salvou. Então, por que ela salvou? Porque ela achou relevante para ela. É uma informação ou um post ou um quadro ou alguma coisa que ela gostou muito e que ela vai querer ver mais tarde. É mais fácil quando a gente salva, a gente procurar pelos salvos. Então fica a nossa mão. A gente vê os posts que a gente mais gostou. Eu trabalho assim também, a gente salva e aí consegue ter acesso muito mais rápido pelas configurações aqui. E é isso. E a movimentação dos directs também é bastante importante. Quer dizer, é o que a gente estava falando ontem. A movimentação dos directs e os comentários, né? Os comentários que a gente acaba recebendo nos nossos posts e que não sejam só emojis. O algoritmo do Instagram entende quando a gente está escrevendo e não só usando emojis. Então, é legal sempre a gente ter essa troca de escrita, né? Porque aí o Instagram entende mesmo que a gente tá, e a gente tá mesmo, gerando uma reflexão, gerando uma discussão, querendo trazer outros pontos de vista, cada um traz o seu, e a gente chega num equilíbrio, num acordo, numa discussão. Então, vamos lá. Salvamento, compartilhamento, directs, comentários nos nossos posts. E o legal, gente, assim, é a gente saber, quando a gente agenda uma postagem, os 30 minutos dos 30 primeiros minutos que a gente fez a postagem, o quanto mais a gente interagir, o algoritmo entrega mais. Então, quando a gente agenda, que eu vou mostrar para vocês na quarta aula, depois de amanhã, sobre produção de conteúdo e depois como que a gente pode deixar agendado isso também para a produção de conteúdo não atrapalhar no nosso dia a dia, a gente pode ter um tempo específico só para isso e se planejar na hora que a gente faz a entrega de conteúdos. E nessa hora é só legal a gente ficar, eu vou trazer para vocês de novo, só que é legal a gente ficar sempre atento. Na hora que fez a postagem, a gente programou, por exemplo, nosso post para 9 horas da manhã. A gente lembrar, todo dia 9 horas da manhã, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver se estão interagindo, porque daí eu respondo na hora. Essa primeira meia hora é importante, o Instagram considera importante, e aí quanto mais você consegue interagir, mais o algoritmo entrega o seu conteúdo para outras pessoas. Tá legal? Então é uma dica que funciona, que vale a pena também saber. E aí falando sobre compartilhamento, comentários e conteúdos que fomentam. Então, aqui a gente está explorando uma rede social específica, que é o Instagram. Esse conteúdo que a gente está entregando aqui gratuitamente para vocês faz parte de um curso maior, de um curso mais completo nosso, que a gente oferece para artistas plásticos, nos quais a gente faz um acompanhamento durante um mês, são 2 encontros mensais, e 2 encontros semanais, 8 mensais, então eu fico um mês junto com você, fazendo toda essa questão de produção de conteúdo, de marketing, de comunicação, quais os principais canais de divulgação para você que ainda não tem um portfólio ou que tem um portfólio e gostaria de colocar ele alinhado com o marketing digital. Eu acompanho você, eu ajudo num passo a passo a você fazer a escolha do melhor portfólio que pode ser utilizado em redes sociais. E fora isso, a gente fala sobre, a gente explora, na verdade, cada um das redes sociais existentes hoje e as mais relevantes.
para a questão do artista. Então, eu exploro com você o YouTube, tudo que a gente pode fazer pelo YouTube para engajar e para trazer um outro público ou uma outra maneira de enxergar a sua produção. O Instagram, que é o que a gente está entregando aqui para vocês. O TikTok, que a gente fez um levantamento muito interessante de dados de entrega sobre exposição artística no TikTok. O Pinterest, que é uma rede bacana que está dando bastante resultado para artistas plásticos e para artistas em geral, na verdade. É uma rede que agora ainda não chegou a possibilidade da gente fazer anúncios ainda no Brasil, mas ele nos Estados Unidos está assim, junto com o conteúdo orgânico que a gente vai falar daqui a pouco, e o pago, estrategicamente, ele está entregando muito bem. Então é isso, fica aqui para vocês, é uma parte de um nosso acompanhamento, de um nosso curso que é completo para artistas, no que eu faço um acompanhamento com você de 1 mês. São 8 encontros no total. E é isso. A gente vai para o próximo passo, fazendo um gancho aqui com o que a gente falou do Pinterest e que também pode funcionar bastante, tem funcionado bastante aqui pelo Instagram, é a diferença entre conteúdo orgânico e conteúdo pago, o dito patrocinado. Então, qual que é a diferença deles? Eu não sei se vocês já viram conteúdos patrocinados. Chegam pra gente assim, num postzinho, o escrito patrocinado em cima. Aquilo é uma campanha que alguém fez e te escolheu para o conteúdo dessa pessoa ser entregue para você. Então, conteúdo orgânico, na verdade, é aquele que a gente tem no dia a dia. É o conteúdo que a gente pensa como conteúdo mesmo. São os posts que a gente faz, os stories que a gente faz, os vídeos que a gente faz, que a gente pode colocar no IGTV, o conteúdo de Reels, por exemplo, que eu disse para vocês ontem. O Reels é uma ferramenta que o Instagram trouxe para competir com o TikTok, para a gente não ter que sair dessa plataforma e ter tudo aqui dentro dessa plataforma. Então, conteúdo orgânico é isso, é o conteúdo que a gente gera sem colocar nenhuma verba para ele se difundir, para a gente divulgar esse conteúdo. É o conteúdo que a gente faz, posta, agenda, cria nos stories e nos vídeos também. E que a gente, logicamente, tem interação entre o orgânico. E qual que é a funcionalidade do pago? O que seria um conteúdo pago? Por que é funcional? Porque com um conteúdo patrocinado, a gente, por exemplo, uma conta que tem 500 seguidores, ele faz o orgânico e a gente sabe que o Instagram hoje entrega para quase 10% dos nossos seguidores. Então, assim, todo o conteúdo orgânico que a gente faz vai ser entregue para 10% no máximo dos nossos seguidores. Então, a gente tem um limite, né, dessa plataforma para poder mostrar o nosso trabalho. Quando a gente fala de conteúdo pago, de a possibilidade da gente fazer anúncios e campanhas, a gente abre um leque de poder mostrar e chamar para o nosso perfil pessoas que possivelmente não iam ser impactadas pelo nosso orgânico. Então, é uma maneira da gente potencializar a nossa divulgação. E esse conteúdo pago, quando a gente pensa no Instagram, ele é feito pela plataforma do Facebook, que é a gerenciador de anúncios. Então, a gente precisa ter uma página conectada, uma conta conectada do Facebook e do Instagram para a gente poder criar esses conteúdos patrocinados. O que pode ser um conteúdo patrocinado, por exemplo, para um artista? Um artista que está montando uma exposição, que está com uma exposição já pronta, já está com um flyerzinho até já pronto, ou de alguma galeria e de algum coletivo que ele está participando, que ele está fomentando. Como que ele pode potencializar isso aí?
fazendo uma campanha de divulgação. Aí lá a gente tem a possibilidade de escolher as pessoas que têm interesse, que a gente tem interesse de atingir. E que tem um perfil que a gente queira chegar, que a gente queira mostrar, que a gente queira convidar para a nossa exposição, para conhecer o nosso trabalho. Isso pode ser feito para uma exposição específica, para um site específico, né? No caso de uma exposição online, ou uma exposição física, você mostra um convite, passa o endereço, diz a hora que vai acontecer e mais informações através desse anúncio. Ou também pode potencializar a chamar pessoas para vir para o nosso próprio Instagram. Então, um artista quer promover o Instagram dele, criando ou com uma obra específica, um post específico, um vídeo específico, é possível a gente anunciar para pessoas que a gente tem interesse de se conectar e convidá-las para conhecer o nosso perfil. Convidar elas para vir até o nosso perfil do Instagram, para ver o nosso trabalho. É possível fazer isso através de anúncios e campanhas. E assim, podemos começar com o mínimo. Então você pensa que, nossa, vai ser muito custoso para mim. Não. A gente pode começar com uma campanha rodando uma campanha de R$10. R$10 por dia a gente tem essa possibilidade de fazer esse teste. Então, assim, convido vocês a fazer esse teste. E a promover algum trabalho, promover alguma exposição de vocês, porque eu acho que pode surpreender, sabe? Você pode vir visitas para você, contatos novos, que você vai olhar e falar, nossa, mas não ia ser possível através de conteúdo pago, do conteúdo só gratuito, orgânico, que é o que a gente não impulsiona. Ah, outra coisa interessante aqui, gente, tem uma ferramenta no Instagram que é o impulsionamento. Essa ferramenta ela é mais limitada do que a que eu tô falando para vocês, que é o gerenciador de anúncio do Facebook. Por quê? Porque na hora que a gente coloca impulsionar, o Instagram só entrega, sem fazer uma pré-seleção de alguma pessoa específica, faixa etária ou país. Vai que você quer divulgar uma exposição sua só para o Japão. Você não consegue escolher no impulsionar, você não consegue escolher o lugar para onde você pode impulsionar e nem o perfil das pessoas. Então, eu sempre recomendo que sejam feitas campanhas e anúncios através do gerenciador de anúncios. E é muito mais fácil de usar, impulsionar, selecionar as métricas que trazem para a gente depois, para a gente poder fazer uma análise da onde que a gente chegou, aonde que a gente pode melhorar, são mais amplas. Então, a gente tem mais informações por ali. E eu acho que era esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Eu queria colocar um desafio aqui, lembrando de novo da frase da aula de hoje, que é: redes sociais foram feitas para interagir. Isso é, a gente não pode esperar que as pessoas vão interagir com a gente se a gente não está sendo ativo nessa rede. Se a gente não está querendo se conectar, não está querendo conhecer o trabalho do outro. Então, interagem, né? O outro desafio, o desafio que eu queria deixar para vocês agora, já no final dessa aula, depois eu queria abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o conteúdo que foi passado, escolha um perfil. Então, você, artista, que ainda não tem um perfil comercial ou criador de conteúdo, faça esse teste. Vai lá, coloca lá, mudar meu perfil. E aí seleciona, vai um pouco por instinto, qual que você vai sentir melhor. Tenta um comercial, pode tentar um criador de conteúdos. O título artista, ele pode ser escolhido para os dois. Então, você pode escolher o seu título artista e pode escolher qual melhor perfil você quer. Você pode fazer um teste de uma semana com comercial, depois pode fazer um teste de uma semana com criador de conteúdo. Mas faça essa mudança. Por quê? Porque o perfil pessoal não dá a possibilidade da gente ter um conhecimento de com quem a gente está se conectando. Então, esse é o desafio que a gente deixa para vocês. Vamos colocar para vocês no grupo de WhatsApp o template do desafio. E eu queria agradecer
todos vocês que estão aqui com a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, quiserem fazer o levantamento agora, se não, a gente fica disponível por direct. Estamos conseguindo responder todo mundo, incrivelmente. E é isso, gente. Queria agradecer todo mundo. E é isso. Agora que eu tô vendo aqui embaixo, peraí. Para. Nossa, passou batida os comentários. Nossa, gente. Obrigada, Daniel, gente. Foi assim, incrível de novo. Amanhã eu espero vocês. Na aula 3, a gente vai tratar sobre como construir um Instagram visualmente atrativo. Somos artistas, a gente lidar com a questão estética, mas como que a gente pode transformar o nosso Instagram de uma maneira que seja um pouquinho mais atrativa, pensando no visual, né? Pensando na experiência. A gente vai falar bastante sobre experiência do consumidor, dos nossos seguidores e convidá-los a serem os nossos visitantes da nossa residência artística. Tá legal? Gente, obrigada por todo mundo que ficou aqui comigo, com a gente. A gente tá gostando muito de fazer a entrega desse conteúdo para vocês. Então, é isso. Amanhã tamo junto aqui nesse mesmo horário, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.